Alô, gente. Boa tarde, tudo bem? Tô de volta aqui para mais um Fofoca e Papo Reto. Hoje a gente vai falar sobre as BIOS e o Tantra. Eu vou receber o René Cafaro, que é um fisioterapeuta e com mestrado também em fisioterapia pela USP. Ele já está aqui, ó. E é terapeuta tântrico. Então hoje a gente vai conversar sobre algumas experiências que a gente tem tido com as meditações ativas, alguns trabalhos que a gente percebeu que tinham convergência e falar mais sobre Tantra e, e as possíveis relações dele com as bioenergéticas. Ó, já está chegando. Acho que tem muita gente que está curioso. Oi, Rê. Bem-vindo, Oi, querido. Tudo Pedro. bom? Tudo bom? Tô bem, e você? Tudo ótimo. Estou Tava... aqui me adaptando no fone de ouvido e a minha audição reduzida. Você falando com a sua voz grave, você me deixa mais surdo às Mas vezes. tá me ouvindo bem, Rê? Consegue ouvir legal? Vou Te me ouvindo esforçar legal. aqui pra... Assim? Que bom. Eu tava te apresentando, Rê, falando que você então é uma fisioterapeuta, né? Com, Uhum. com mestrado também em fisioterapia, e depois você se tornou então um terapeuta tântrico, né? E Acho no que meio do todo. caminho fiz acupuntura também. Um Você também caminho que. atua como acupunturista. Uhum. E o que te chamou pro Tantra? Como é que você saiu da USP e foi fazer Tantra, Renê? Olha, depois de ter feito toda a formação acadêmica, né, bonitinho, como a família queria e eu também. Ah, eu fui trabalhar, fui usar essas as ferramentas que eu tinha, né, da fisioterapia e da acupuntura. Que já na acupuntura eu vi que eu fui fazer uma ferramenta para a fisioterapia e entendi depois o mundo enorme da acupuntura e que a fisioterapia era uma ferramenta da acupuntura. E o Tantra foi sem querer querendo. Eu fui convidado para fazer um filme como ator. E eu já falei ali, falei, mas eu sou fisioterapeuta, né? Ah, mas é você mesmo. É, o diretor quer você e vamos lá. É uma produção independente, não tem dinheiro, então também não se anima muito. Mas tá, embarquei nessa jornada e uma das coisas que a gente fez foi uma aula para liberar a Kundalini. E ali, o que, que era essa tal da Kundalini, né? E a gente foi para essa aula com uma mulher que se tornou depois a supervisora do Metamorfose, do Centro Metamorfose, que é a Prensa Olha, Amit. Ale, o pessoal tá E dando um alô aí, aí, o Ale. imagina, Faz tempo que eu não te vi, hein, oh, querido? Bem-vindo aí. bem-vindos todos, bem-vindos. Ah, e Então, essa mulher, dessa aula que ela fez, ela mostrou pra gente uma coisa, algumas coisas, mas uma delas, a borboleta, que era um exercício deitado em que você abria e fechava a perna com os pés juntos e fazia vibrar e tal. E a gente achou, nossa, que coisa que é essa? Que é isso? Foi bem interessante, tá bom. E ela virou, ela fez a formação do Metamorfose. Naquele ano, eles estavam querendo criar um curso para aprender a fazer a formação. Então eu fiz parte do primeiro, do cursinho zero do Metamorfose, da turma zero do Metamorfose, em 2012 foi essa turma. E aí depois que eu saí de lá, eu fiz a formação e eu falei, não, mas eu quero isso como desenvolvimento pessoal, não vou trabalhar com isso, não vou trabalhar para vocês, Metamorfose, nem... Tinha todas questões de, opa, peraí, assim como você colocou, você saiu da USP e foi para o Metamorfose, pera, que caminho? Vamos olhar para isso. Então eu falei, não, mas acho que eu não quero trabalhar dessa maneira aqui com vocês, eu vou usar esse conhecimento, tudo bem usar esse conhecimento?
tudo bem. Agradeci muito e saí de lá e comecei a trabalhar com o que eles chamam lá de o carro-chefe do Tantra para eles, que é a sensitive. É um toque sutil e delicado na pele. É uma coisa que você faria num bebê e faria numa vovó. Ô, Rê, deixa eu te perguntar então, cara, porque quando você fala, eu saí de lá e eu posso usar esse conhecimento, mas o que que eles ensinaram? O que é a técnica do Tantra, né? É uma massagem no genital, é uma coisa de chacoalhar, de pôr pra fora. O que que é a técnica do Tantra, Renê? Desse caso, pelo menos, do Ali Metamorfose. no Metamorfose, eu conheci algumas técnicas de meditações ativas, que É, são a Lama técnicas para Loy. você voltar para o corpo através de uma maneira de trazer a mente para o corpo, não só em silêncio. E numa puérpera? Alguém perguntou Que aqui. É a. Ai, meu Deus, me fugiu. Da Centelha Divina. Vou lembrar, já vai chegar aqui, já vou Tá. lembrando. Continua. Ah, e lá eles ensinam algumas técnicas de massagem, que, na verdade, isso pode ser uma maneira de acessar a sua trama de experiências vividas. Né? Uma das formas de traduzir Tantra é trama, teia. É como é que você viveu, tudo que você passou, tudo que você tem gravado em você constitui o seu código, o seu Tantra. Então, essas massagens poderiam, quem sabe, acessar, fazer com que a pessoa que está recebendo isso acesse esse seu Tantra, sua experiência toda vivida, seu passado todo aqui. Então aí a gente começa a olhar para traumas. E que ali a gente não falava sobre isso. Peraí, calma, Ali não calma se aí, calma, Renê. falava Não sobre entendi isso. ainda. Não me atropela, não entendi o que que é isso ainda. Ô, Tuca, é você, eu sei, é você. Eu lembrei até da centelha, demorei pra lembrar o seu apelido, Tuca, né? Saudade de você, querida. Ela falou que a massagem sutil dá pra fazer em bebê, até senhores e puérperas também, né? É Com isso que ela quis certeza, dizer. se dá para fazer, Serve pra se todo dá para mundo. fazer num bebê, então esse toque delicado e toque sutil foi o que eu fui praticar mais ou menos 2 anos, por 2 anos depois eu fui praticar isso, Mas por que desse que. toque Qual a delicado. diferença, Rê? Qual é a diferença Claro. de um curso de massagem e um curso de massagem tântrica? Porque o toque sutil ou diferentes qualidades de toque está presente em várias vertentes Técnicas. da massoterapia, várias técnicas, né, olhares. E o que, que é o Tantra tem a mais? Por que, que ele chama isso? O que, que é isso? Rê? A trama, né? Que você estava falando. A- o acesso né, a esse corpo, a essa linguagem, e o Tantra a gente está falando sobre sentir, é acessar o corpo, essa capacidade do corpo. A gente já pensou muito, a era da razão parece que já foi, agora a gente está entendendo que, opa, falta uma perna, falta a gente sentir também, não vale ser só racional. Ah, então, o que difere nesse lugar? O Tantra tem uma coisa que eu aprendi só depois, anos depois, quando eu fui morar em Caraíva, eu aprendi a força do toque que eles entendem como o éter. O éter é algo mínimo de toque possível. Ou não toque. Aqui. Que já traz algo, já traz sensação aqui nessa mão, ou lembrança das sensações que essa mão já tem. O éter é algo que não se faz em nenhum outro tipo de prática. Então agora a gente vai só parar aqui com a mão, mas não vai fazer nada? Praticamente a ideia é não fazer nada, é só você deixar a potência de todo o toque que vem a partir do início disso
se desenrolar dentro do ser que está na sua frente. Você dá para o outro a capacidade dele sentir, ele mesmo. E quanto menos você faz, né, numa massagem, você vai querer fazer mais pelo outro. Nesse processo com Tantra, é deixar que o outro cresça e desenvolva. Permitir que ele acesse e cresça. Então, a partir da ideia do éter, você fazer os outros toques com isso em mente, com o éter de pano de fundo mesmo, que é o que ele é, essa é toda a diferença. Então, como se fosse um treino de sensibilidade, então, René, ao invés de É com de eu certeza um treino de investir... empatia também, né? De sensibilidade e de sentir o que o outro sente, para que você possa facilitar o processo do outro de sentir. E, René, toda vez que eu faço uma sessão de Tantra, ou tudo que é Tantra tem que ter toque no genital? Não, imagina. Essa é uma ideia um pouco vinculada ao sexo tântrico, que foi como todo mundo, ou grande maioria das pessoas ouviu essa palavra. E também, né, como isso vende, né? O carro-chefe do metamorfose teórico é a sensitive, é o toque sutil e delicado, que você vai fazer em 90% das pessoas. 10% podem precisar, quem sabe, talvez, de uma terapia sexual, que é aí com toque genital. Muitas pessoas passam comigo sem nem pensar nessa ideia de ter toque genital. Nem quero isso, nem é sobre isso. O toque pode ser só isso aqui, como eu falei, do éter, aproximando a mão, que seja do genital ou qualquer parte do corpo. Isso já desperta a lembrança daquele lugar. E você pode acessar esse lugar, você como interagente, pessoa que está recebendo a massagem. Então não há necessidade de fazer isso propriamente, tocar o genital. Mas muitas técnicas, muitas linhas, e também eu mesmo, se alguém me vem com alguma questão sexual e quer trabalhar isso dessa maneira, podemos trabalhar isso dessa maneira. Sim. Mas não necessariamente então. Mas das técnicas mais originais do Tantra já tinha essa parte da genital também? Já tinha esse tipo de estímulo? Essa ideia é uma coisa de um Tantra moderno, né? Uma vislumbre de possibilidade de como usar, entender e compreender os Vedas, que é de onde veio o Tantra. Então, a filosofia. Tem livros, sei lá, que falam sobre técnicas de mais. Tem um livro de 5.000 anos que fala sobre técnicas e ali tem umas 120 técnicas, digamos assim. 5 fala sobre sexo. Então, de 120 possibilidades, 5 fala sobre sexo e nenhuma fala sobre toque. Então, como tocar, como fazer. É uma coisa maior sobre conexão. E a conexão entre um ser e outro, ela pode existir só se houver conexão desse ser um com ele mesmo e conexão desse ser um com ele mesmo. Aí a gente pode pensar em uma conexão entre os dois, de verdade. Porque está falando sobre estar presente naquele momento. Então, as práticas são para te trazer presente, para te trazer aqui e agora, usando o corpo como uma âncora para a presença, as sensações que estão nele. E o que você poderia... Então, agora, né, vamos chamar, não sei se você chama Neo-Tantra, como é que você se refere a isso? Esse mix agora de técnicas que são tântricas. Eu sou um terapeuta das minhas técnicas ou das técnicas que são tântricas pelo mundo? Eu queria assim, entender, o que você define se uma técnica é tântrica ou não? Primeiro, né? Tipo, o que tem que ter para ser... E é isso, né? Essa pergunta. Eu acho que uma técnica, algo nunca vai ser tântrico. Porque, como eu falei, se o Tantra é algo que vem da presença, então o tântrico em si é o ser humano que está
praticando, e trabalhando e aprendendo enquanto está fazendo. Então não é uma técnica que é tanto que sim humano que possa ser estar praticando essa presença, esse estar consciente das suas sensações de si e aumentando essa sua capacidade, compreendendo a si mesmo, você consegue acessar o outro. Porque a partir daí você tem discernimento, você tem a si, compreende a si, acessando o outro você entende, isso não sou eu. Porque você sente o outro aqui em você também. Você fala, opa, isso é o outro. Então estar presente, discernindo, compreendendo isso é ser tântrico. Não uma técnica em si vai ser tântrica. Boa. Ô, Rê, tá bem ruim teu quadro aqui pra mim. Tá normal aí pra você? Alguém pode sinalizar pra gente que tá assistindo se tá Se tá enxergando bem o ruim o René? quê? A tua imagem aqui pra mim granulou toda. Não sei se só pra mim ou pros outros também. Deixa eu ver se não tá a internet ruim. Pode ser a internet. Deu uma voltadinha, mas se você quiser estar em casa, quer subir e subindo ali, ver se dá um. Será que eu vou lá pra cima? Pode ser, não? Agora deu uma melhorada, na verdade. Mas acho que agora eu tô segurando, apontando pro... Valeu, Fiasa. René, agora deu uma melhoradinha, mas sobe lá rapidinho, assim a gente Vou consegue subir. conversar melhor. Tá bem. Aguenta aí, pessoal. Então, gente, é o ao vivo, né? Tem dessas coisas. Para não me distrair. Melhorou, né? Sandra, já estamos. E aí, Maria, tudo bom? Dá um alô pro pessoal que tá por aqui, então. Aquele céu babilônico. Vamos ver como fazemos aqui. E se fica bom. Será que essa luz vai ficar mais ou menos, né? Boa, Rê. Tá melhor assim. Como é que tá a imagem? Tá boa? Tá pelo menos, não tá tão clara, mas não tá travando. Aí, legal. Então, Rê, a gente tava falando sobre, eu tinha te perguntado, né, o que tem que ter para ser tântrico uma técnica? E você falou então que nenhuma técnica pode ser tântrica em si, né? Que isso simboliza mais do que técnicas, né? Se quiser continuar daí, valeu, cara, obrigado. Valeu, Denise. Tá escuro só, né? Será que eu consigo acender uma outra lâmpada aqui? Espera só um segundo. Aí, ó, você se chega aproxima, pertinho. melhora. Uhum. Você chega pertinho, mas aí não melhorou. Aí, Eu tenho que ficar aqui? Tinha com a cara assim, bem aqui. Acho que assim. isso. Boa, da Renete. Vou acender a luz ali que vai ser melhor. Pera aí. Vai lá. Gente, a gente vai continuar conversando. É claro que eu estou fazendo algumas perguntas assim também como uma provocação, né? Inclusive, eu e o René, a gente tá desenvolvendo alguns trabalhos juntos, umas pesquisas. E valeu, Vivian. Umas pesquisas a partir dos trabalhos do Osho, dessas meditações ativas. E ele está até dividindo, então, esse ciclo das práticas bioenergéticas de meditações ativas. Enquanto ele vai acendendo aí, eu vou explicar melhor isso para vocês, então. Voltou aí, René? Então depois a gente fala disso, então. Esperar ele se posicionar melhor. Estamos bem aí, Rê? Estamos bem. Então vamos de lá, então, né? Dessa ideia, então, que e também era a pergunta, né? Você chama de Neotantra também, esse conjunto de técnicas que usa para... E para quê, né? E essa é a próxima pergunta. Para quê? Para que serve, então, o Tantra? Pra que serve esse negócio, né? O Neotantra é uma gama de técnicas também que eu não saberia dizer exatamente esse discernimento, mas
um entendimento de que essas técnicas que usam toque genital, sim, são neotântricas, né? Elas são uma visão sobre essa filosofia. Então, é por aí. E para que serve esse negócio, né? O que é isso? Que eu caí, algo que eu caí sem querer querendo, e depois fui entender onde é que eu estava. Depois de, bom, 8 anos, agora 9 anos, como, trabalhando, olhando para essa técnica, para isso tudo. O que isso causa, né? É um trabalho de liberação de traumas, em que a psicanálise vai tentar liberar e trazer para a consciência traumas pela fala. Essas práticas corporais vão tentar trazer para a consciência através do corpo, através da memória gravada no corpo. Então, se você pensar que o trauma não é uma grande algo que acontece, e sim tudo pode ser também um grande algo, mas tudo que acontece conosco que a gente não consegue lidar de alguma maneira, emocional, fisicamente, sentimentalmente, a gente não consegue lidar com aquilo, isso é um trauma. Isso de alguma forma fica gravado no corpo, bloqueado, bloqueio energético que a medicina chinesa vai falar e vai tratar com as agulhas, a liberação desse bloqueio energético, o Tantra vai tratar com toque, para a liberação desse bloqueio, para a conscientização daquilo e, a partir daí, poder ser o primeiro passo para liberar-se, Achei né? legal, Reis, Acolher-se. você colocar o trauma dessa forma, né? Porque muitas vezes a gente pensa, né? Quando a gente fala em trauma, pensa em algo muito forte, muito pesado, assim, algo que tem que ter te gerado um sofrimento intenso, assim. E muitas Com vezes, né? certeza. Algo que simplesmente você não soube lidar, né? E aquela formatação, aquele monte de esquema motor que você tinha preparado, não serviram. Não serviu. E isso, O né? repertório, e não tem o repertório motor para lidar, ou emocional, que, né, tudo no fato é motor postural, não tem postura para lidar com isso. E aí vou ter que passar a vida até que eu adquira essa capacidade e aí eu possa passar por isso. Mas senão eu fico preso naquele freeze de memória antigo. É como se o passado te assombrasse, te dragasse para trás, te volta lá para o passado. A gente está aqui falando e de repente fala do pai que abandonou. Ah, o pai que abandonou e alguma pessoa que está assistindo foi embora. Já não está mais aqui ouvindo a gente falar, está lá na mente dela, passando pelas lembranças, ou seja lá o que for, mas não está aqui agora. Então, para que serve? Para te trazer para aqui agora, a partir da liberação de todo esse passado. Não liberação, não é deixar acabar, cortar. Não, é o acolhimento, porque apagar a sua história não dá. O que a gente fica tentando fazer é apagar, opa, não quero. Ah, essa parte aqui eu não gosto dessa parte da minha vida, não vou olhar. Essa que eu gosto aqui eu vou olhar. Mas infelizmente ou felizmente você é a constituição de tudo isso que se passou. E não só a parte que se gostou do que passou. Tem a parte do que não gostou ou não lidou. E essa parte aqui, para ser inteira, precisa estar acolhida, acoplada. Precisa reconhecer, resgatar. Acho legal, quando a gente vai convergindo nessa visão integrada de corpo, né, de ser humano, na verdade, né, onde todos os processos perpassam o corpo e dele emanam também, né? E quando a gente fala sobre, então, também uma impossibilidade de achar uma forma, né? Que é justamente, tá vendo como a gente fala também de disposição corporal? De achar uma forma, de achar uma posição, de ter uma atitude adequada àquele contexto, né? E isso vai se tornando, então, algo como uma preparação permanente, né? Que é como você falou, Sim, né? Algo que preparação segura, né? permanente. E me impede de ir para frente, porque já tem algo me preparando. Eu tenho conversado bastante com a Fernanda, né? Com a Fernanda Carlos Borges, Sim, né? A gente está debatendo bastante sobre esse aspecto, essa visão do Gaiarsa, né? Sobre
o corpo humano integrado, né? E eu acho que é muito coerente também com o que você está falando. E agora, mas René, fora... Então, mas só serve para tratar trauma, então, o Tantra? Trauma sexual, é isso? Para isso que serve, então? Trauma de todos os gêneros, né? Se eles estão gravados no corpo, então todo trauma pode ser olhado através do corpo. Mas também tem gente que vai falar, não, mas eu não tenho traumas, né? Para que poderia servir isso para mim, então? Para aumentar a sua capacidade de sentir, de ser empático ou empática. Porque você sendo capaz de se ouvir, se escutar melhor, entrar num estado meditativo facilitado por uma outra pessoa, faz com que você aumente a sua amplitude de sentir, a sua capacidade de sentir a si, ao outro, ao mundo, né, todo o mundo externo e o mundo interno. E, quem sabe, um mundo superior, algo que só vai acessando esse primeiro mundo aqui, isso aqui, mundo interno, né? A gente fica tentando muitas vezes buscar o superior, o divino, fora e tal, e que eu já acho que nem que tá fora, tá Terra, já planeta Terra já é um superior divino bem grande, mas não vai para dentro, não medita, não olha para si, não acessa essa divindade aqui, né? Já somos, que estamos sendo impedidos de viver muitas vezes porque ainda estamos presos, atrelados a um passado e revivendo coisas, como um disco repetido. Então todo mundo tem isso em si, alguma coisa que ainda se repete, olhar para isso, olhar para o corpo. Fora isso, ao contrário do que pode parecer, esse toque delicado e sutil na pele, a nossa pele é o nosso maior órgão. Então, a gente mal sabe para que serve, de fato, é só para discernir o que sou eu e o que é o ou fora, né? Os receptores táteis que a gente tem aqui, que a gente sente prazer muitas vezes, não é para o receptor de prazer, é para o receptor tátil em excesso sendo estimulado. Então, na pele inteira, você pode ter muito mais prazer. E não estamos falando só do prazer sexual, de novo. Estamos falando do prazer em estar vivo, prazer em estar dentro dessa máquina, desse corpo aqui, capaz de sentir. Usando ele, na melhor maneira de usar o seu instrumento de uma forma maior. Mais. Né? Não vem com manual de instrução no nosso corpo. Mais adequado. Mas quando você é pequenininho, todo mundo toca. Bebezinho tem uma coisa que todo mundo vem, mexe, toca, e aquele corpinho é tocado várias vezes. E esse corpão grande da gente não é tocado várias vezes e precisa da mesma quantidade de alimento, toque, que o toque é uma necessidade básica, então é um alimento, precisa disso. Ser tocado com qualidade. Uma necessidade vital, né? Porque vital, sabe que uma necessidade vital, básica. Se o bebê não recebe contato de pele com pele, você pode alimentar, pode fazer o que quiser, ele não vai se desenvolver, né? Morre, então... não se desenvolve. Tem pesquisa científica e tudo nisso. E, Rê, se eu não acredito em Kundalini, o que eu faço? Kundalini. O que é Kundalini? Né? O que é Kundalini, né? O que é isso, gente? O que é isso, Rê? Disse que existe uma serpente elétrica que mora dentro de nós, adormecida ali atrás do umbigo e que ascende, sobe em espiral para acessar e acender os chakras, que são centros energéticos no corpo. Ok, disse. Também tem uma coisa que é neurologia, que mostra a neuroanatomia, mostra que a gente tem uma medula espinhal dentro da nossa coluna até o cérebro, e essa medula, Jorginho, dessa medula, valeu, Jorge, ela é uma serpente elétrica, ela é um monte de neurônio, cabos elétricos. Então, se pensar que há 5.000 anos alguém falava sobre uma serpente elétrica, e obviamente, de alguma forma,
já foi visto esse, mesmo sem recursos, né, que temos hoje, mas foi visto, ó, essa medula espinhal, essa coisa elétrica, esse algo que se comunica. Então, essa é a serpente, talvez, Bem, se olhar pela fisiologia, pela biologia da coisa e anatomia. Temos um grande conglomerado de neurônios que faz com que a gente esteja falando, se entendendo, movimentando tudinho. É um bicho elétrico esse que está te falando aqui. E esse que está recebendo aí também é um bicho elétrico, que eu sei. Então essa daí não acreditar na Kundalini, tudo beleza. Você acredita no sistema nervoso? Acredita que você tem um sistema nervoso? Acredito. Então já tá bom. Você Já tá bom acredita você ter um sistema nervoso. que lá dentro é só luz? Você acredita, René? Que a gente, todas as informações que chegam aqui através de frequência de É luz. só de energia. Só energia Caramba. que chega aqui. Eu vi Então, que a Sônia estava aqui agora, não sei se ela está aí ainda. Te vou dar um beijo, até faz oi, tempo que eu não falo Sônia. com ela. Ela fala muito sobre essa eletricidade Sistema também. nervoso, né? E o sistema de controle. E aí, controle, a gente pode pensar duas formas, né, de controle. Uma delas é um controle que coordena, que consegue mover cada pedacinho, usar cada neuroninho e acessar seus neurônios, seus músculos que estão ali para fazer um pequeno movimento, uma coordenação perfeita desse instrumento que é gigantesco, ou um controle repressor. E que aí a gente pensa no córtex como sendo algo que é superior àquilo que pensa, aquilo que está consciente nesse sentido aqui, cortical, e deixa que aquilo que sente, aquilo que chega lá da periferia, do sistema nervoso periférico, é menos. Mas as nossas ações, elas são uma mistura daquilo que a gente sente, aqueles neurônios que sentem, aqueles neurônios que pensam, vão misturar e você vai agir, vai atuar. Então, ter o racional acionado é maravilhoso. Ter o sensorial acionado é maravilhoso. Ter um só deles é metade. Sim. Quem sabe, né? Que também uma hipersensibilidade, né? Não é algo que a gente sonha, né? Inclusive a sensação de muito dos que a gente chama autista, né? Uma hipersensibilidade a todos os estímulos, né? Então também não é talvez essa busca, e também sempre penso, né? Existiu um caminho que exigiu uma racionalidade muito grande, e também e não só o caminho, né? Porque isso não é natural, né? Socialmente construído. Sim, socialmente construído. E agora a gente está num momento que a gente entende que só isso não está bastando, né? E talvez por isso nas nossas buscas, né? Você, né, do teu próprio caminho, né? De sair de uma universidade Com mais certeza, da bem cadeira da quadrada e de cientificismo. repente ir buscar algo, porque não era conhecimento exatamente que você queria, né? Você queria outro conhecimento, né? Outro tipo de conhecimento, né? E aí, de repente, cruza com o Tantra e você sente que é um lugar a se desenvolver. Porque eu sou da Bio também, né, Rê? Aham. Eu não tive exatamente o mesmo caminho, mas foi o que eu senti, né? Que quando eu entendi o que era a Bio ali, ao mesmo tempo eu percebi a dificuldade que eu tinha de sentir, né? Como eu já estava embotado, assim, né? Apesar de ainda jovem, como eu já estava embotado, como eu já não conseguia mais me emocionar, né? Assim como as coisas que já não me afetavam tanto, né? Esse endurecimento, Esse fruto da... endurecimento natural, social que a gente sofre, né? E não é só não pode o homem sentir, não pode a mulher sentir, não. Todos nós sofremos esse lugar de opa, segura aí. E, Reprime aquilo que você está sentindo. Já escuto muito, mas eu não posso sentir isso. Ué, ué, já olho assim, ó.
pode sentir... Espera, reformula tudo, porque sentir é assim, né? Sentir. Não tem julgamento em cima dele. Fabi tá falando aqui que o endurecimento tá no DNA, Já não tá tá não. DNA, O o DNA DNA é bem social, né? molinho. O DNA estrutural, social, em que você tem que se endurecer, há que endurecer. Sim. Sem perder a Tem, ternura, dizem. Hamas. Mas tem uma experiência que eu gosto de que eu compartilhar, acho que tem a ver com isso também, do meu entendimento do Tantra. A Ká tá falando, lembrando aqui já dos engole o choro, Engole o choro, com da nossa certeza. educação antinatural, né? Assim, né? Pra gente que corta a nossa relação com o sentir de muitas formas, assim, né? Mas quando eu fui trabalhar no estúdio da Fátima Toledo, ela usa muita bioenergética, meditação ativa, né? E atrai muita gente que não são atores também, como uma experiência de autoconhecimento mesmo, né? E aí eu achei interessante, na primeira turma eu fiquei chocado, porque as pessoas iam muito pro lado da dor, da violência, da agressão, né? Porque é muita liberdade, assim, para construir cenas, e a partir da bio, muita energia, muita carga, né? Aquilo tem que tomar uma forma, quase sempre tomava uma forma de agressão e de violência. Uhum. Sem sentir não faz sentido, é Não verdade faz mesmo. sentido mesmo. Não faz sentido. Não E tem sentido. Não tem não tem sentido a sentido. vida. Não tem sentido. Tem muita razão, mas não tem sentido nenhum. Boa. Percebendo isso, né, eu comecei a jogar o lado do prazer para a cena também, a incitá-los a percorrer esse outro lado. E o fato que a gente chegou à conclusão depois é que, assim, a gente tem muito mais elementos, muito mais posição, muito mais atitude para agressão do que para o prazer. A gente tem muito mais disposição Repertório. e mais disposição em aparecer sofrendo uma agressão do que gozando. Se for para escolher assim, você prefere aparecer fazendo uma cena escatológica ou gozando? Escatológica. Tipo assim, né? Deixa comigo que eu garanto. Essa escatológica eu consigo lidar. Essa Não aqui vai tá ser tudo bem. Agora, traumático. Não vai as ser pessoas não traumático podem me ali. ver tendo prazer. Né, é um tabu muito grande mesmo. E Muito até grande. na minha primeira formação foi em massagem também, né? Yoga massagem ayurvédica. Uhum. Só que é uma massagem tão doída que eu só fui entender que a sutileza, né, o toque sutil e o contato com o prazer também tem uma potência de desbloqueio gigante muito mais recentemente. Né? Eu fiquei comigo com essa ideia de que o bom era respirar na dor. Agora, expandir o prazer é muito melhor, né, cara? Sem dúvida, sim, né? Eu acho que, para mim, é o lugar. A dor, para mim, sempre foi assim: pera, não vai dar, tá me atrapalhando, eu não tô conseguindo, tá muito doído, né? A gente muitas vezes tem a ideia de que vai lá dentro. Como é que é? Não tô conseguindo ler aqui. Mas não sou, não. Ela tá pensando no Nadish. Ah, mãe coruja, minha mãe. Eu, essa, Ah, eu não tem sou esse filho, lugar não. da dor que a gente conhece, é o repertório conhecido, que a gente consegue acessar até um certo limite. Mas a delicadeza e o prazer, a gente também conhece isso, também reconhece, e ela pode penetrar muito mais o sutil, o delicado, e a gente conseguir expandir muito mais. Expandir, estou pensando em quão para dentro você consegue chegar, quão você consegue ter consciência de si através da sensação. E como a gente está muitas vezes muito anestesiado, a dor é aquilo que a gente é capaz de acessar. O sutil, delicado, prazer, não estou sentindo nada. O não fazer nada, praticamente estar ali só parado, a potência de tudo, não estou sentindo nada. Eu gosto quando aperta forte, sabe? Que aí eu sinto. Então tem lugar Pra de sentir. muita anestesia
da nossa sociedade, aquilo que você estava falando, todo mundo vai para o viés da dor, que é mais intenso, né? Mais forte, mais vigoroso. Conheço. Vamos lá. Conheço, acho que tem muito a ver com Conheço. isso. Esse caminho dá certo, ó. Se você sofrer bastante, tua vida vai dar certo. Acordar às 5 horas da manhã todo dia, fazer toda, né, esse discurso já está dentro da gente, né? Agora, com quem que você compartilha quando você tem prazer? Com quem que você divide quando você vive uma situação de prazer? E quantas vezes isso aconteceu e não foi uma fofoca de mau gosto ou maldade de sexo mesmo, que não tinha nada a Aham, ver com prazer, né? com prazer. Até esse prazer sádico, às vezes, né? De você Que tá falar ligado à sobre a dor, né? relação para um outro, né? Que está encobrindo essa falta de sensação, né? De potência ali também, né? É, Tutu. Será que a gente está viajando muito, Rê? Não é melhor? É isso aí. No Pain No Gain, pelo amor de Deus. E tem, ó, dessa série eu gosto também, né, No Pain No Gain, que é maravilhoso, que é todo mundo sonha em ser um Mariner, né? Quem não quer ser um soldado do exército, né? Poxa, que delícia. Aí também entra superação dos limites. Como é que pode a gente Uhum, superar um uhum. limite? Se ele é o limite, se você superou é porque não era Essa. um limite, né? Tem até aquela. Ai, meu Deus. Não vou E devagar às mais vezes, ainda, se Rê. você se era o limite. Oi? Não, fala aí, diga. Se era o limite e você ultrapassou, você. Ixi, você rompeu o limite, aí acho que pode acontecer de retrair e o seu limite, seus limites ficarem mais. Que é o que muitas vezes acontece com um esporte que você passa dos limites e fratura, lesiona, né? E a partir dali você tem uma regressão das suas capacidades. Com Isso é uma muita boa visão, fisioterapia, Rê. tal, isso aqui pode voltar. Mas o Sim, passar do limite pode trazer isso. Retração. exato. Porque sempre que existiu uma extrapolação do limite, vai acontecer algum problema, que era o limite, né? Então, se você acha que superou o limite, mas não aconteceu nada, é porque não era o limite, você estava enganado. É simplesmente assim. Agora, agora você me deu um insight legal, Rê. Vamos falar um pouco Uhum. de meditação ativa? Que Sim. eu não sei quanto tempo que a gente ainda tem, mas meditação ativa, então, para quem não conhece, né, são os trabalhos que o Osho começou a propor, que são trabalhos que envolvem movimentos repetitivos de corpo, assim, de liberação, de chacoalhar-se, de expandir-se, falar muito, sempre com muito movimento, né, e música também, sempre junto, e depois uma sequência, assim, geralmente ele divide em 4 estágios de 15 minutos, mais ou menos, né? Então, vamos Uhum. supor, um primeiro momento a gente chacoalha, chacoalha e respira bastante. Um segundo momento a gente dança, dança, dança. Num terceiro momento a gente senta, num quarto momento a gente deita. Não sei se, para quem não conhece, provavelmente eu não disse nada, mas as meditações ativas, então, são esses trabalhos com uma proposta que eu acho que é algo que é inovador, porque é o trabalho proposto por um mestre hindu, só que com sentido orgástico, né? Ao invés de ser uma energia que sobe, é uma energia que desce. Então, você quer explicar um pouquinho sobre isso também, Rê? Deixa eu ver que tem uma. É, o orgasmo, primeiro, entender o que que é isso, né? Um orgasmo é um render-se às contrações e relaxamentos do corpo. Ah, talvez um bocejo em que eu permita possa ser até no sentido orgástico de relaxar e contrair, permitir que o sistema nervoso atue, que aconteça. Ah, então, essas meditações ativas trabalham para você liberar lugares em que ainda não está conseguindo render-se às contrações e relaxamentos que podem vir no corpo no momento de uma risada muito extrema, no momento de um orgasmo.
Então, talvez a atualidade das meditações ativas é que elas estamos todos com um corpo. Todo mundo que está aqui tem um corpo. Ninguém é o corpo, apesar de muitos acharem que são esse corpo e que, né? Ok. Parece o parto, a Camila Voltar tá a... falando aqui. Oi? Parece o parto, né? Esse sentido. E até existe o parto orgástico também, né? Que é tudo Sim, uma questão existem pessoas que fazem de terapias descarga, né? orgásticas em que você vai ter o parto. Acho que eu li outro dia que uma moça falou, meu parto foi muito prazeroso. Isso não é uma coisa, né, muito comum de ser ouvido, mas pode acontecer, sim. É um comum. Porque, Outras coisas tem que ser um trabalho para você ir para esse caminho, né? porque voltar ali na meditação ativa, né? Acho que porque quando o Osho traz essa técnica, eu entendo que ele está tentando traduzir a meditação para o ocidental. Então ele pega e Com propõe certeza. muito movimento como uma forma de baixar as nossas resistências, a nossa capacidade de se defender, né, e quebrar esse corpo formatado que a gente tem, né? E aí, com muita energia, né? Jogando muita eletricidade, né? Muita eletricidade, né? Porque, de repente, você começa a se mexer de uma forma que propicia essa permeabilização do corpo, né? Você sai dessa postura A rígida e chacoalha, coordenação, né? você começa a coordenar, movimentar cada pedacinho dele, começa a criar repertório motor para que aquilo que estava travado é musculatura que você não tem um repertório para destravar, porque o relaxamento é ativo, né? Aquilo que a Como assim? gente já sempre fala, né? É bom lembrar. Relaxamento não é um processo passivo dentro do corpo, gasta-se energia da célula para contrair e para relaxar. Então você conseguir mover cada pedacinho do seu corpo, aquilo que está estagnado, travado, é você coordenar ele para relaxar, para mover. Mas um primeiro passo é ver. E as meditações ativas vão nesse lugar. Movimenta, movimenta, chacoalha, faz, respira, 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 para que você possa ver cada lugar. E Vamos falar aí, sentir, para a gente sentir esse estado de tensões, né? Pra gente perfeito. Uma propriocepção, um ver com os olhos de dentro, da perceber a si mesmo, né? concepção de si, ver a si mesmo. Acessar E esse lugar então, e a ser, partir do momento que a gente se propõe sente. a tirar o corpo dessa mesma forma, e mais do que isso, né? Porque o chacoalhar é a forma instintiva de liberar tensão, né? Então, quando a gente passa um susto muito grande, quando a gente passa uma situação de estresse muito grande, quando a gente. Até de fantasma, quando a gente toma um susto, na sequência a gente treme para Ai, conseguir liberar a tensão, né? vibra, Porque existe. chacoalha para fora. Exato. E isso, ao mesmo tempo que é a ferramenta mais simples de autorregulação do corpo, vamos dizer, ela também é um dos movimentos socialmente menos aceitos, né? Porque o tremer é insegurança. É Insegurança já medo. é ruim pra caramba, né? É medo. Então a gente é educado a reprimir a forma que o nosso corpo tem de se autorregular. E de repente, pela nossa experiência, né, Rê? A gente já trabalha, na Uhum. verdade, com as meditações dinâmicas há bastante tempo. A maioria das pessoas nunca se pôs nessa situação e se entrou foi porque estava tendo um ataque de pânico ou ansiedade. E Com aí já certeza. foi no momento de desespero total, O máximo e tem que sair, tem que sair. É a válvula vermelhinha da panela de pressão. Saiu e aí vai embora. Aí vai chacoalhar. Vai chacoalhar e botar para fora. E aí isso faz então que a gente tome contato ali naquele momento, primeiro com uma eletricidade muito grande, que já não é comum, né? Porque a gente vai facilitando todos os caminhos, né? Tirando todas as tensões e jogando essa, né? E jogando e então abrindo espaço para toda essa eletricidade.
de repente, uma vibração que também atravessa o nosso quadril o tempo todo vai colocar a gente em contato com o nosso erotismo, com a nossa sexualidade. E depois ainda vem toda uma parte expressiva onde você pode se mover sem ter uma obrigatoriedade, né? Então, de forma livre. Uhum. Então, olha o tanto de bug que isso está causando, né? Nesse ser humano formatado, né? Você Sim. falou, ó, treme, agora geme, agora se mexe do jeito que você quiser. Você quer ver, né? Uma pessoa bugada é falar, faz o que você quiser, né? A gente Uhum. não é acostumado a receber essa consigna, né, Rê? E de repente, então, só para avançar um pouquinho esse raciocínio, que eu entendo isso, né? Então, a gente pega essas técnicas que o Osho criou, vislumbrando a possibilidade do ocidental entender o que é meditação, Uhum. e aí, de repente, percebe que essa técnica, ela não precisa só mostrar isso, né? Ela não deve só mostrar isso, porque Não muitas serve só vezes não para isso. chega nesse estado. Mas você entrar em contato com carga excitatória, se acostumar com isso. Aí, tanto que isso, para disfunções sexuais, como ejaculação precoce, por exemplo, eu já tive já falei com várias pessoas que fizeram e tiveram uma melhora muito grande, Sim. porque ela A aprende a lidar com essa carga, né? capacidade de lidar. É, de novo, a questão do trauma, né? Não fui capaz de lidar, traumatizou. A capacidade de lidar com mais energia acumulada em si, capacidade de fazer ela coordenar esse fluxo, faz com que você saia desse lugar também. Não tenha o trauma, seja mais capaz, já tenha o repertório para lidar com as coisas que Você vêm. percebe que criar o repertório, a gente põe a pessoa no novo movimento, ou indica para ela um novo movimento, e isso em si já é criar repertório, né? Isso que eu acho bonito nessas relações integradas, né? Então, Sim, o próprio fato de se permitir, né, entrar em contato com tudo isso já gerou novos espaços que já vão permitir novas formas de ser. Então, é uma coisa que vai com acontecendo certeza. conjugada, assim, né? Muitas vezes. Ai, ai, que bonito que é o corpo humano, né, Renê? É a coisa mais linda que a gente tem. Ô, Rê, acho que faltam uns 10 minutos. Queria que você falasse um pouco sobre os atendimentos que você está fazendo. Eu presenciei aí na tua casa você fazer. Como é que você chama mesmo? Não é internação, né? Internação, não. Imersão, imersão, Imersão. Isso. diversão. Fazer. Mas é um tipo de internação, a pessoa fica internada aqui dentro. Mas me É, explica quais técnicas você usa, como que funciona, o que que você ensina para a pessoa, como é que funciona, por sim. favor, Rê? A imersão é uma proposta minha e da minha companheira Camila, em que as pessoas vêm uma pessoa por vez, passar um dia, 2 dias, uma semana, que é o nosso ideal de imersão, ah, em que nessa semana a gente vai passar por cada elemento que está relacionado a cada chakra e que vamos falar sobre cada órgão, toda a estrutura corporal em torno daquela região, meditar e trazer a atenção para aquele lugar, o que essa parte do seu corpo fala para você. E fazer Pô, massagem, receber massagem e aprender a fazer a massagem também. Então essa pessoa recebe uma massagem com o toque terra e ela vai fazer essa massagem também em um de nós dois, sendo guiado ou sendo guiada por outro de nós dois. Então, essa imersão de uma semana é para quem também quer se capacitar. É uma é capacitação. sozinho ou em casal também dá? Ela pode ser feita em casal também. Ah, isso depende se os dois querem, se os dois estão nesse querer construir-se e olhar para isso, porque o casal muitas vezes pensa que o Tantra é um lugar de então vamos melhorar a nossa relação com isso. Às vezes, muitas vezes, vem pessoas que já é last resource, a última coisa que eu vou tentar fazer agora. E aí vem porque um dos dois quer, ou das duas quer, e o outro vem porque quer. Mas
Esse daqui, essa pessoa que está vindo aqui porque não quer, fica complicado. Fica ruim o lugar. É melhor a gente pensar em uma terapia de casal, alguma coisa nesse sentido, para vocês poderem falar sobre isso. E não para criar, quero criar, se os dois querem sim criar uma maior conexão consigo e quem sabe ter uma maior conexão com o outro, ou quem sabe entender que essa conexão não é para seguir adiante, pode ser legal. Mas o Tantra muitas vezes vem para mostrar, ó, não é por aí. Rê, E aí as pessoas ficam, às vezes, esperando em outro lugar, né? mas então, só para ver se eu entendi. Então você vai me falar sobre chakras, é isso que você falou? A parte do corpo e a relação São disso com o a, as relações disso com a biologia. E eu A vou gente traz um... fazer. Fala, fala. Não, pode ser. É, porque eu vou fazer também as meditações ativas fazem parte desse trabalho também? Sim, sim. Todos os dias meditamos, estudamos, meditamos mais um bocado, massagem fazer, receber. Então são essas as técnicas que você, a partir das quais você leva a pessoa pelo caminho do Tantra. Sim. Então, o entendimento da, dos chakras, né, das regiões de poder, ou das Chakras assim como a couraças. Kundalini, acho que os chakras assim como a Kundalini é importante a gente trazer esse lugar do vórtice de energia, comunicação neuronal. Tem a medula espinhal, tem centros formadores de padrão. A gente caminha por causa de circulação energética, neurônios, ali na medula. Então, compreender as áreas do corpo que estão relacionadas a o que, entendê-las no sentido físico também, biológico. Não só os chakras como a energia que circula no chakra. Entender o elemento, a estruturação, o porquê que ele se dá. O que é isso fisicamente, biologicamente. E as meditações ativas podem ajudar nisso também, né? Sim, com certeza. Através das meditações ativas e das massagens, tanto uma quanto a outra, são meditações. As massagens também são meditações, né? No sentido de estar meditativo, recebendo e observando as sensações do corpo que estão ali. É um processo meditativo também. Eu vou aprender todos os tipos de toque, por exemplo? Você pode aprender todos os tipos de toque no sentido de densidade e fluidez de cada toque. A gente passa pelo processo aqui em que, se a pessoa vem com o intuito de aprender toque genital, a gente entende esse lugar e pode aprender a fazer, sim. Mas é sempre cada pessoa vem com a sua busca, o seu quero isso aqui, e como é para uma pessoa, essa imersão é para aquele ser humano, para aquele indivíduo circular dentro da sua necessidade, do seu ser, adentrar-se e compreender o que eu quero investigar aqui dentro, o que eu quero conhecer. A Daina tá te elogiando aqui, trabalho precioso, indico demais. Daina maravilhosa. Então, a Daina começou com massagem comigo há um bom tempo. Rê, e se eu não tô saindo ainda de pandemias, consigo entrar em contato com o seu trabalho de outra forma? Sim. Tanto com atendimentos diretos via Zoom, que a gente faz meditações, mas vai mais dentro da questão pessoal de cada um, como também nas meditações em grupo. Na terça-feira, a minha companheira Camila faz uma meditação às 8 horas da noite, e na quinta-feira eu faço uma meditação às 8 horas da noite também, meditações ativas via Zoom. São abertas, livres para todos, as contribuições também são livres, não é esse o nosso enfoque nesse lugar, é um lugar de vem conhecer aqui, vem ver o que é meditação ativa e se isso pode ser legal para você. Quanto custa então? Não custa, não, o valor, a contribuição é livre. Uhum. E aí são meditações ativas pelo Zoom, né? Pelo Zoom. E aí o grupo para entrar lá tá na bio. É só clicar na bio e você
na minha bio, aí você entra @René no Terapias, né? grupo. Aqui. Aqui no nosso canal. Hum, Muriel, tá aqui dando um coração também pra você, Rê. Pra nós. Cara, queria falar um pouco, então, aproveitar o tempo que nos resta aqui, para a gente compartilhar um pouco sobre essa nossa experiência de fazer o ciclo 3 juntos. Então, dar Legal. uma breve explicada aqui no que é o ciclo 3, né? Então, a Sim. partir da pandemia e dessas mudanças na dinâmica do trabalho, né? Eu acabei criando, então, o Sobre Ser Corpo e os ciclos de práticas bioenergéticas. Então, o Sobre Ser Corpo é um caminho que eu visualizo como possível para a gente entrar em contato com uma gama grande assim de técnicas que eu chamo de bioenergéticas, significando que elas veem o ser humano de forma integrada. Corpo, mente, energia integrado. Então, muitas neo-haitianas eu chamo de bioenergéticas, o Tantra eu chamo de bioenergética, até algumas danças, até algumas religiões. Acho que tudo que traz essa visão integrativa, assim, acaba sendo uma bioenergética, porque se a gente aceita que tudo mexe com tudo, estamos no mesmo barco. Assim que não vai ter como separar, né? Se eu mexer nesse Aham. corpo, eu vou mudar a dinâmica de tudo, enfim. Então, e aí como são muitas técnicas, né? Muitas técnicas, então eu abri esses ciclos de práticas. O ciclo 1 é mais uma introdução básica às respirações Hindu-Yogis, as respirações bioenergéticas, as técnicas de liberação de tensão, que são essas de pôr o corpo para chacoalhar que a gente está falando. Depois, o ciclo 2, a gente vai falar sobre couraça muscular do caráter, também numa visão integrada, né? Falando sobre o sentido, o significado de cada parte, mas sem esquecer a relação disso com o todo, né? E depois, no ciclo 3, é o primeiro contato com as meditações ativas. E para esse ciclo 3, o René entra comigo também, que eu confio muito na capacidade dele e no conhecimento. E eu acho que foi uma parceria que para mim rolou super bem, porque realmente algumas lacunas, algumas coisas que eu não estava com tanta confiança, ainda mais de fazer online, você veio e supriu muito. Eu queria até pedir para você falar um pouco, porque nesse ciclo 3, a gente Aham. usa então a Chakra Loop, né, que é A uma gente usou meditação ativa, né? Usa a gente usa Chakra Looping e Ananda Mandala, que são duas meditações ativas de respiração circular. E aí a gente usou a Kundalini e a orgástica, né? Isso, a Foi isso? gente fez uma liberação orgástica a partir de uma técnica de liberação de tensão e também uma Kundalini, mas uma Kundalini não completa, né? Outro tipo, Que a a gente partir variou. de outros estímulos, né? Uhum. E, Rê, o que é respiração circular? O que é respiração? Existe O que é respiração uma respiração quadrada, velho? circular? Existe. Essa respiração que a gente está fazendo agora, que a gente inspira, segura a mesma pressão, expira, segura a mesma pressão. É uma respiração, se você botar num gráfico de tempo por pressão, por volume, é uma respiração quadrada. Uma respiração circular nesse mesmo gráfico seria uma respiração em que você inspira e depois expira, e depois inspira e depois expira. Você não tem pausas aqui. O que isso causa? Isso causa uma liberação de gás carbônico. Né? Às vezes a gente acha, nossa, hiperventilei significa que eu hiperoxigenei. Hiperventilei quer dizer que eu botei gás carbônico para fora. E o gás Não é sempre carbônico acontece isso? Eu sempre inspiro, acontece. entra oxigênio, eu expiro, sai gás carbônico, se for quadrada ou redonda. Mas quando você para e segura aqui, você está gastando oxigênio e acumulando gás carbônico. Para aqui, você está gastando oxigênio e acumulando gás carbônico. Então, aqui nessa parte você está inspirando, botando oxigênio para dentro, aqui nessa parte você está botando gás carbônico para fora. Mas nessa hora você está criando ele, gás carbônico. Quando você fecha isso e faz com que isso não exista,
você deixa de criar nesse tempo pausado. Você segue criando, mas como você segue lavando, botando o gás carbônico para fora, você consegue reduzir os níveis dele. E isso reduz aumenta o pH, causando uma alcalinização do corpo. Com essa alcalinização, você começa a liberar pontos de tensão no corpo físico que estão em meios ácidos. Né? Uma contração, pensando no nível celular, uma pequena contração ali que se mantém, vai gerar uma acidez. E aquela região está ácida. Quando vem um ambiente alcalino, você libera por difusão H+, e solta. Então é uma maneira de soltar, atuando, conversando diretamente com o sistema. Que tem também, né, Rê? A gente sabe que para gerar uma contração, a gente tem que ter uma inibição da respiração também, né? Quando a gente vai gerar uma tensão, a gente inibe a nossa respiração. Isso em níveis diferentes, dependendo do grau de tensionamento, né? Grau de tensionamento, isso. E aí, quando a gente também entra num processo de hiperventilação, de respirar muito, né? A gente também, aos poucos, vai perdendo esse controle fino ou não, né? Dependendo da forma que for feito, mas vai gerar essa liberação por si só também. Fora o processo bioquímico, você tem o processo mecânico da respiração também, né? De respirar enquanto está fazendo algo. Sabe aquelas posturas da yoga? Elas só servem se você respirar junto. Porque se você não respirar junto, ela serve por 10 segundos, 20 segundos, e isso não está valendo. Né? Vai sair com umas primeiras sopradas. É a casinha de palha do porquinho, que vem o lobo mau e tchau, vai embora. Então, respirando, você consegue estruturar a postura. Uma postura que não respira, que é só fixa, ela não se mantém. Então, para a postura estruturar, você conseguir respirar, para você conseguir se mover e respirar, você precisa conseguir praticar isso. Então, esse exercício de respiração, é isso que você está falando, né? Você mecanicamente também pratica. Sim. São várias liberações ao mesmo tempo, né? Eu não tinha feito, por exemplo, a chakra loop ainda, e nunca tinha feito, então, uma respiração circular junto, que se une ao movimento, né, de mãos e quadril. E realmente, da primeira vez foi um pouco difícil, assim, no sentido de coordenação mesmo, Tem muita assim, coisa né? para fazer, coordenar. Não conseguir me entregar tanto, porque pensar tanto, mas dali para frente, talvez das práticas mais prazerosas que eu já tenha feito, assim. Sempre naquela, né? Porque eu também acho que é legal da gente falar isso, né, Rê? Esse caminho que a gente está tentando traçar, onde não entra também o exagero, né? Ou ou aquele suicídio catártico, né? Não é esse o caminho que a gente está buscando, né? Porque muita gente tem experiências ruins, né? Com respiração circular ou alotrópica, e eu acho que isso tem muito a ver com a violência com que ela é passada, né? Imagina a gente que tem restrições de respiração, né, todo mundo tem muita restrição respiratória, tem pouco contato com isso, né? Pouca prática disso, né? E de repente você pega e faz uma respiração circular bombástica e a pessoa desmaia e acorda, né? Totalmente desorientada, né? Como diria René, né? Não adianta, né? Encontrar Deus e não lembrar depois, né? Não lembrar depois, tem uma experiência energética catártica gigantesca sem consciência, sem contorno, né? Pra quê? E qual é o sentido disso, né? Então, enfim, também, né? Se não ajudar a gente a se expandir, encontrar essas outras formas de ser, né? E enquanto uma experiência prazerosa, pode ser uma saudável experiência também, tranquila, né? Lenta, gradual, em que você vai tranquilamente alcançando uma tranquilidade, uma capacidade de lidar com essa energia que está circulando
Você aumenta o volume das sensações. Fica mais fácil de perceber com a meditação ativa. E aí, percebendo, fica mais fácil de permitir. Eu percebo também, Rê, tanto nas nossas propostas convergem na direção de não ter um ponto de chegada definido, né? A gente não tem, né, você não está trabalhando uma perspectiva de uma cura plena ou de algo nesse sentido. É uma busca permanente Contínua. de novas possibilidades, de expandir-se, né? E também sempre a gente recebe a pressão, né, da gravidade, da atmosfera, da sociedade, no tempo inteiro, no sentido da contração, e isso também é uma gera uma necessidade de descompressão, de expansão também, que não adianta, né? É muito fácil você meditar lá em cima da montanha, né? O difícil é vir aqui para ir lá para a Praça da Sé, sentar e meditar, né? Parabéns pelo trabalho de apoio na descoberta do potencial humano que é infinito. Grande abraço do Equador. Ó, Rê, tamo internacional, hein? Olha, que legal. Valeu, querida. Prazer te conhecer. Infinito. É infinito mesmo. E por isso mesmo não tem como chegar num ponto, né? Não, agora eu iluminei. O caminho. Tem que curtir o caminho, Arthur. E você é iluminado, Rê? Que? Imagina, gente. Você tá em busca da iluminação? Eu acho que o primeiro passo é aquele lugar de tentar estar bem nesse lugar aqui, nesse corpinho aqui, estar tranquilo, confortável aqui dentro, cabendo aqui. Isso já é uma felicidade enorme. Então, eu nem sei o que pode ser essa tal dessa iluminação aí, nem acho que precisa se preocupar. Porque a gente já tem tantas outras coisas antes. Tem tanta dor, tem tanto incômodo, tem tanto desconforto, que talvez tirar tudo isso e ter uma vida, que é aquilo que eu falei, aproveitar o caminho ser gostoso. Talvez isso já seja iluminado. Se a gente conseguir permitir que o fluxo flua pela nossa medula, né? Que essa luz circule dentro da gente já é muito, hein, Rê? Já tá iluminado! Fica O atrapalhando. cabo tá passando a eletricidade. E eu tô sentindo. E eu tô coordenando tudo isso, toda essa máquina. Nossa, e eu fico aqui conversando com você, tô aqui agora. Poxa, que legal. Isso acho que já é um lugar de prazer em viver. Sim, Né? tô provocando pra gente pôr nesse sentido mesmo, né? Porque acho que queria fazer um fechamento, porque deve estar terminando aqui, que eu acho que muito importante desse papo e tudo mais é a percepção das nossas limitações enquanto ser humano, fruto dessa sociedade, para sentir, depois para entender o que está sentindo, né? Porque uma coisa é você treinar o sentir, depois é apurar o que estou sentindo de fato e aceitar, acolher, né? Que é acolher o seu sentir, né? E que faz parte do ver-se, né? Tanto dentro quanto fora, né? Tipo, de se conhecer, de se ver. E depois do contato com o prazer e com as dores também, né? Porque aí que também eu não conheci nenhuma técnica até agora que você consegue ter uma abertura de sensação e ficar só com a parte boa, né? Sempre vem alguma coisinha. Só que eu não gosto de falar isso, porque a gente fala muito isso. Não, porque quem sente muita dor consegue sentir muito prazer. Mas eu só vejo gente falando isso e sentindo cada vez mais dor e não tendo espaço nenhum para o prazer. Então, eu não quero incentivar esse raciocínio, só se ele for iniciado na ponta do prazer. Então, primeiro explode lá no prazer. Aí depois me mostra que você consegue sentir dor também. Tudo bem. Porque sentir dor tá fácil, a competição a competição tá difícil porque tá todo mundo muito treinado, né, Rê? Fomos adestrados nesse lugar. Vou só falar, Tutu, antes da gente sair. Agora, né, a meditação, vai ter a meditação às 20 horas. Então, se alguém quiser participar, só clicar lá. Lá onde? No link da bio. Então, e aí gente, vai entrar no grupo.
Daqui 15 minutos o René vai iniciar um grupo de meditação ativa online. E aí, quem quiser participar hoje, é só clicar no link lá do @René Terapias. Eu vou escrever aqui, mas não sei se vai dar tempo, porque já é na sequência, né, Rê? Uhum. Rê, cara, faltou. Eu queria conversar várias coisas com você ainda, velho. Não sei se eu Ah, a gente vai ter que fazer tô mais coisa, satisfeito. mais Acho que a fala, gente tá vai ter que falar insatisfeito, a gente mais. vai. Tem que, mas é que se satisfazer nessa vida, Arthur. Então a gente tem que fazer Não é mais. fácil lidar com essa oralidade, Rê. Não é fácil. O mundo não me entende, cara. O mundo não me entende. Ai, ai. Obrigado, meu querido. Foi um prazerzaço. Logo mais a gente conversa de novo também. Sim, muito prazer, Tutu. Muito grato por me convidar. E por Vou fazer meu nosso merchan caminho. também, né? Semana que Claro. vem, gente, tem aulas abertas comigo, sessões de práticas bioenergéticas, então também é gratuito. É só apertar no link da bio e inscrição, sessões de práticas bioenergéticas, e a gente se vê semana que vem. Vamos conversar logo mais, então. O pessoal que assistiu, agradeço muito. Bastante Muito, gente muito passou por grato. aqui. Ficou por aqui, muita gente ficou. Que Eu legal, me, pessoal. me coloco à Muito grato. disposição também para responder qualquer dúvida no privado e para você, e para Sim, ouvir sugestões de que mais que vocês gostariam de ouvir. sim. E críticas também. O que que Críticas. pode melhorar para Você tem que facilitar a nossa melhorar comunicação? essa sua luz aí, né, Rê? Tá de brincadeira comigo, você que já fez filme, artista, me vem com uma luz dessa É que a gente oscilando, teve, Rê. é que a gente teve que trocar de lugar, né? Primeiro a internet oscilou. Ai, obrigado, hein, meu irmão. Até uma próxima, então. Fica bem, um Até. beijão, hein? Fui.